Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Eu sou o Alberto Leitão Rosa, colaborador do Centro Espírita Irmã Rosa. Estamos aqui agradecidos pela oportunidade de podermos participar de mais um mês de junho aqui no Antônio de Pádua, onde se comemora o seu aniversário. Desta feita, estamos inaugurando o segundo centenário do Antônio de Pádua, 101 anos de existência. Para nós é motivo de muita alegria e de muita gratidão podermos compartilhar deste momento tão especial. Que Jesus nos abençoe nesta oportunidade bendita que temos de estarmos aqui virtualmente reunidos para juntos estudarmos um pouco mais do seu Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Para nos prepararmos para esse momento de conversa, de reflexão sobre as lições do Cristo, pois que esta é a melhor forma que temos de comemorarmos essa data tão importante na vida dessa instituição, nós vamos inicialmente fazer a leitura de uma página seguida da nossa prece inicial. Nós escolhemos para a página do dia de hoje um texto que está na Revista Espírita de outubro do ano de 1860, de autoria do Espírito Lamennais, intitulado A Hipocrisia. Lamennais vai anotar o seguinte: deveria haver na Terra dois campos bem distintos: o dos homens que fazem o bem abertamente e o dos homens que fazem o mal abertamente. Mas não, o homem não é franco, nem mesmo no mal. Afeta virtude, hipocrisia. Deusa poderosa, quantos tiranos procriastes, quantos ídolos fizestes adorar? O coração do homem é realmente muito estranho, pois pode bater quando está morto e amar em aparência a honra, a virtude, a verdade e a caridade. Diariamente o homem se prostra ante estas virtudes e falta a sua palavra, desprezando o pobre e o Cristo. Todo dia mente. Todo dia é um tartufo, um falso. Quantos homens parecem honestos porque a aparência muitas vezes engana? Cristo os chamava sepulcros caiados, isto é, cheios de podridão por dentro e limpos por fora, brilhando ao sol. Homem, na verdade, tu pareces essa morada da morte. E enquanto teu coração estiver morto, não serás inspirado por Jesus. Essa divina luz que não clareia o exterior, mas ilumina interiormente. A hipocrisia, entendei bem, é o vício de vossa época. E quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade, vos engrandeceis. Em nome da moral, vos embruteceis. Em nome da verdade, mentis. Vamos então à nossa prece inicial. Senhor e Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que mais uma vez aqui nos secundam, nos inspiram, nos sustentam, elevamos o nosso pensamento neste momento para rogar o amparo e a proteção para esta oportunidade de reflexão que se apresenta no dia de hoje. Que possamos ter ouvidos para ouvir e olhos para ver os ensinos do Cristo que aqui hoje, mais uma vez, conversaremos. Que possamos tirar as lições abençoadas para colocar nas nossas vidas e desta forma encontrarmos caminhos mais adequados,
fazermos escolhas mais acertadas que possam nos conduzir à felicidade. Que a sua paz, Senhor Jesus, possa continuar nos amparando durante o nosso encontro. Fica conosco, abençoando-nos, protegendo-nos mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos hoje conversar sobre uma passagem que está narrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 15, versículos 1 a 20. Mateus registra o seguinte: Jesus estava em Cafarnaum, e vieram de Jerusalém escribas e fariseus, que diziam: por que transgridem teus discípulos a tradição dos mais velhos? Pois não lavam as mãos quando comem pão? Respondendo, disse-lhe Jesus: por que vós também transgredis o mandamento de Deus com vossa tradição? Pois Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E também, quem falar mal do pai ou da mãe, seja ferido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, o sustento que vocês poderiam receber de mim é ofertado a Deus, e essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim, invalidais a ordem de Deus com vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. Em vão, porém, me veneram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo chamado a multidão, disse-lhe: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem. Aproximando-se então seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo o ensino, se escandalizaram? Mas ele, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guia de cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Respondendo, disse Pedro: explica-nos essa parábola. Jesus então disse: também vós ainda não entendeis? Não sabeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas tudo que sai da boca vem do coração. E isto contamina o homem, porque do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, calúnias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Esta foi a passagem, meus irmãos, que nós escolhemos para as nossas reflexões do dia de hoje. Allan Kardec anotou essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, itens 8 até o item 10. Intitulou Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Vamos, neste momento, conversarmos sobre essa passagem, procurando compreender qual foi o problema apontado por Jesus neste diálogo com os escribas e fariseus, ou com os religiosos, com as lideranças religiosas da época. Vamos entender qual foi o problema que Jesus levantou. E isso vai nos possibilitar, num segundo momento, fazermos reflexões sobre as religiões, sobre as lideranças religiosas e, principalmente, colocando foco no Espiritismo, né, que é a religião que nós escolhemos seguir. Então, isto vai nos propiciar também pensarmos no nosso movimento espírita. E tudo isso trazendo as aplicações para o dia de hoje, né, como deve ser em toda a lição do Cristo, que ela é atemporal, elas são atemporais.
porque nós podemos trazê-la para o nosso dia e vamos encontrar ali orientações muito seguras para nós nos guiarmos na nossa existência. Então, tentando entender qual foi o problema que Jesus levantou ao conversar com os escribas e fariseus, lideranças religiosas da época, que cobravam do Cristo, dos seus discípulos, estarem se alimentando sem lavar as mãos. E Jesus, então, diz que isto era uma tradição, isto era algo dos homens e não de Deus. Jesus explica que existiam coisas que Deus tinha colocado como leis de Deus, como a assistência que se deve dar a pai e mãe, e que eles, por conta das tradições, desprezavam. E que isto seria, então, sim, uma situação reprovável. Mas o lavar as mãos era algo que estava relacionado a um formalismo. Lavar as mãos, como vamos entendendo, é algo que está relacionado com práticas exteriores, está relacionado com a tradição, que é aquilo que foi criado pelos homens. Não é o que vem de Deus, não é uma lei divina, não é uma lei natural, mas sim são procedimentos rituais que foram estabelecidos pelos próprios homens. E temos muito isso até os dias de hoje, né? Onde valoriza-se muito a presença ao templo. Será que a presença ao templo é a essência da nossa prática religiosa? Do que adianta nós irmos ao templo rigorosamente, religiosamente, se nós não estamos mudando atitudes? Então, são reflexões que vão se apresentando. Então, se exige, por exemplo, o pagamento de dízimos, né? E lá no passado nós tínhamos o sacrifício de animais para que pudesse expiar as faltas dos homens, né? A valorização de jejuns, a barganha com Deus, promessas, né? A colocação do bode expiatório, que era o animal que expiaria as nossas faltas. Tudo isso práticas exteriores, e Jesus está condenando essas práticas exteriores. Se formos pensar especificamente no lavar as mãos, nós vamos entender que aquela época do Cristo não havia ainda a noção da existência de micro-organismos. Então, ali não estava se falando de um hábito higiênico, porque não se tinha essa noção ainda. Tanto é assim que essa prática ritualística, onde não houvesse água, esse lavar as mãos deveria ser feito com areia. Então, não era algo higiênico, mas sim um ritual que foi criado pelos próprios homens, ou uma tradição criada pelos próprios homens, como disse o Cristo, né? E que ali os discípulos do Cristo não estavam seguindo, e por isso os escribas e fariseus se aborreceram. Então Jesus está condenando essa prática exterior. Jesus está condenando os caminhos fáceis que nós encontramos para termos a nossa prática religiosa. Porque as situações exteriores, elas são facilmente praticadas, né? Um certo sinal, o pagamento de dízimo, a frequência ao templo, tudo isso é muito fácil para nós. Se isso fosse suficiente para nós nos melhorarmos como pessoa, seria ótimo, mas isto não é. Esta salvação, ela é ilusória quando nós colocamos o foco nas práticas exteriores. O que se pede, de fato, é uma prática interior. Então, todo esse ritual religioso, todas essas práticas religiosas têm como pano de fundo uma salvação exclusivista. O que significa uma salvação exclusivista? Fora da minha igreja não há salvação. Ou seja, nós nos dividimos, nós nos repartimos, nós nos diferenciamos pela religião, o que é um grande equívoco do homem. E é uma salvação, além de exclusivista, ela é contemplativa, ela não exige nada do homem, a não ser as coisas exteriores, a vestir uma certa roupa, a fazer um certo sinal,
a ir ao templo, a dar o dízimo, enfim, a cumprir uma certa movimentação. E nada disso se reflete em mudança íntima. Então, é uma salvação exclusivista, como falamos, contemplativa, que exige submissão em troca de prazeres, porque é a religião que vai dizer para nós que nós podemos continuar praticando os atos que nos dão prazeres, desde que nós estejamos submissos àqueles dogmas, àquelas instruções que nos são dadas. Em uma palavra, nós poderíamos dizer que o que acontecia lá ao tempo do Cristo, o que acontece ainda hoje, como vamos falar, é aquilo que Jean Piaget, o educador suíço, classificou como a moral heterônoma, ou seja, as regras e as leis vêm de fora. Eu obedeço porque senão eu vou ser punido. Então não é algo espontâneo. É disso que Jesus estava... Esse era o problema que Jesus estava apontando, né? Quando o homem, ao invés de se preocupar com os mandamentos de Deus, com as leis de Deus, ele se preocupa com o mandamento dos homens, com a lei dos homens, com tradições. Ele, ao invés de se preocupar com a essência, ele se preocupa com a forma exterior. E aí está o grande equívoco, aí está o problema que Jesus estava apontando. Né? Porque as tradições eram ordens orais, que um ia passando para o outro. E aquele tempo, transgredir essas tradições poderia levar o homem à própria morte. Então, são religiões que praticavam o culto exterior, valorizavam o sobrenatural, valorizavam os milagres como sendo forma de manter os seus adeptos, né? De manter o seu rebanho, de controlar o seu rebanho. Por isso que Jesus, ele vai dizer que toda árvore que não foi plantada pelo meu Pai será arrancada. Ou seja, todas as filosofias, as doutrinas que não traduzem a lei de Deus, elas vão acabar por si só, porque o homem vai amadurecendo e ele vai compreendendo que aquilo não é lógico, aquilo não o atende. É disso que Jesus estava falando. E ele diz, então, são cegos guiando cegos. Deixem eles, porque ambos cairão nos barrancos, tanto as lideranças religiosas como os liderados. Ambos cairão no barranco porque estão valorizando as questões dos homens, as questões exteriores, em detrimento do verdadeiro objetivo da vida, que é nós nos tornarmos pessoas melhores. Por isso, Jesus disse para esses mesmos fariseus, escribas, que os publicanos e as meretrizes iriam lhes preceder no reino dos céus. O que é que ele estava dizendo? Que os publicanos e as meretrizes, apesar de estarem cometendo equívocos naquele momento atual, eles iriam ter a capacidade de se recuperar e avançariam evolutivamente mais rapidamente do que aquelas lideranças religiosas que agiam com a hipocrisia, com aquilo que Jesus chamou dos túmulos caiados por fora e podres por dentro. Agiam com hipocrisia, como destacou Lamennais na página inicial que nós lemos. Então, são lideranças religiosas que, em verdade, elas não acreditam naquilo próprio que pregam, elas não seguem aquilo próprio que pregam. Né? E nós já podemos começar a pensar no Espiritismo, porque o Espiritismo não está isento dessas dificuldades, porque o homem é o mesmo homem. Somos nós que ontem estagiamos em outras religiões e que hoje estamos no Espiritismo. Mas somos espíritos de terceira ordem, somos espíritos imperfeitos, como diz Kardec, que temos por característica a matéria domina o espírito. Então, nós temos a tendência de valorizarmos o exterior, ao invés de valorizarmos o interior, de valorizarmos aquilo que nós temos sensação, que são as questões ligadas à matéria. Então precisamos começar a pensar nisso nesse momento. Né? São religiosos, são lideranças religiosas que exploram aquilo que poderíamos chamar
do sagrado, né, do sentimento religioso, da relação entre o homem e Deus. Então, esta relação, essas lideranças, elas se interpõem entre o homem e Deus, se classificam como representantes de Deus e dizem que só através deles que nós conseguiremos chegar até Deus. São lideranças equivocadas com relação aos próprios ensinos do Cristo, né? Que nos disse: vós sois deuses, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, pouco a pouco, nós vamos construindo esse raciocínio para nós nos livrarmos da hipocrisia, desse equívoco, desse pecado ou desta falta contra as leis de Deus, que é a hipocrisia. Porque a doutrina de Jesus e a doutrina espírita, opostamente ao que propõe essa religião de hábitos exteriores, propõe uma moral autônoma, não uma moral heterônoma. Uma moral autônoma, ainda segundo Piaget, significa que o homem tem livre-arbítrio, o homem tem responsabilidade sobre os seus atos, e o homem vai construir a sua melhoria através das suas atitudes, tendo méritos e tendo deméritos. Então vejam que esta é a moral do Cristo. E por isso ele, inclusive, disse que não veio trazer a paz, mas a espada, né? Porque as suas lições podem ser simbolizadas nessa espada regeneradora em que nós teremos que travar a luta íntima para acabarmos com o homem velho e construirmos um homem novo. Esse é o escopo da vida, é o objetivo da nossa existência. Então, este é o problema apontado por Jesus. A hipocrisia das lideranças religiosas, o domínio das lideranças religiosas. E trouxemos aqui um trecho do que Hermínio Miranda vai dizer no livro Cristianismo, a mensagem esquecida, a esse respeito, que vai bem nos fazer entender. Hermínio vai falar assim: deformações nos foram impingidas ou impostas pelos que se dedicaram no passado à inglória tarefa de utilizarem-se do Cristo como peça importante no tabuleiro de suas paixões, no qual disputavam maiores fatias do poder transitório. Vejam que o que Hermínio está dizendo é que os homens, nós, no passado, deformamos os ensinos do Cristo. E deformamos com um objetivo claro de utilizar esses ensinos para satisfazer as nossas paixões, para encontrarmos poder transitório, para podermos conquistarmos fatias de poder transitório. Então são as lideranças religiosas equivocadas, as lideranças religiosas que se utilizam dos seus seguidores para dominá-los e para estabelecer um poder transitório e para gozar as suas paixões, para atender, satisfazer as suas paixões. Então, esse é o desvirtuamento das lições do Cristo. Tanto é que a história nos conta, né, que já se matou em nome do Cristo. Hoje, talvez não se faça mais isso, mas temos ainda muitos equívocos sendo executados, né? Muitos equívocos ainda sendo cometidos por conta de deturpações que foram criadas nas lições do Cristo. Então, o problema que Jesus aponta está claro para nós, né? A questão da hipocrisia, a questão da dominação, a questão do poder transitório. E nós precisamos pensar no Espiritismo também dentro desta reflexão, né? Porque a doutrina espírita, conforme Allan Kardec vai definir lá no livro O que é o Espiritismo, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Kardec vai dizer: como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que dimanam destas mesmas relações. Vejam só, a ciência observou os fenômenos mediúnicos. Isto levou a uma reflexão filosófica, a perguntas: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou.
Mas se nós pararmos aqui, nós continuaremos no modelo hipócrita. Porque é preciso atingir o terceiro ponto, que são as consequências morais, ou a mudança de comportamento. Se esse ciclo não se fecha, nós não estamos fazendo bom uso da doutrina espírita. Nós estamos, mais uma vez, cometendo equívocos que cometemos no passado, estamos trazendo para os dias de hoje. Allan Kardec, inclusive, ele se recusa a utilizar a palavra religião para definir o espiritismo. A princípio, lá no início, ele se recusa, né? Na Revista Espírita de maio de 1859, quando ele vai fazer um artigo refutando um artigo do Abade Chesnel, dizendo que havia aparecido uma nova religião em Paris, Kardec diz categoricamente que o espiritismo não é religião. Por quê? Porque a palavra religião já estava ligada a tudo isso que Jesus condenou. A dogmas, a rituais, a práticas exteriores, a fanatismo, a milagres, a sobrenatural. Kardec disse, não, o espiritismo não tem nada disso. Mas, em dezembro de 1868, Kardec, num artigo intitulado O Espiritismo é uma Religião, ele vai explicar que sim, é uma religião no sentido de religar o homem a Deus, no sentido de desenvolver a religiosidade. Mas ele havia dito que não, porque ele estava negando esse aspecto formal que Jesus combatia, né? Então, por isso, ele tomou esse cuidado. É religião, sim, no sentido de fazer com que o homem se melhore, que ele mude seu comportamento, que ele se religue a Deus, que ele pratique o bem. Então, nesse sentido, o Espiritismo é uma religião, é um projeto de educação, é um projeto para desenvolver a autonomia do homem, né? Há num livro de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, algo muito interessante para trazermos para essa reflexão de hoje. Estamos falando da obra Triunfo Pessoal, capítulo de número 10, intitulado Reintegração na Religiosidade. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco. Joana vai dizer o seguinte: a crença religiosa pode expressar-se sob dois aspectos psicológicos. Um, castrador, proibitivo, gerador de culpa. E o outro, estimulante, psicoterapêutico, consolador. Vejam só, Joana está dizendo que a crença, as religiões, elas se expressam através de dois aspectos psicológicos. Algumas religiões são castradoras, proibitivas, geram culpa. Outras religiões são estimulantes, psicoterapêuticas, consoladoras. E ela vai detalhar isso. Esse primeiro aspecto dessas religiões que são castradoras, proibitivas e geradoras de culpa, ela vai dizer que são características dessas religiões. Confissão para tornar-se melhor. Ou seja, a liderança religiosa é um intermediário entre nós e Deus, e quando nós confessamos os nossos erros, nós estamos livres desses erros, que é um equívoco que afronta o bom senso, né? E cria no homem presunção. Ele começa a se achar melhor, começa a ter a salvação exclusivista, somente aqui você vai ser salvo, né? O homem tem uma falsa autorrealização, vai dizer Joana de Ângeles, vai ter uma fé cega, onde há imposição de dogmas que não permitem análise nem reflexões. Os conflitos desses homens não serão superados, serão recalcados no inconsciente e vão espocar em fanatismo. É o que vai dizer Joana de Ângeles, do que produz esta religião, que é a religião heterônoma, como havíamos dito, usando aí as definições de Jean Piaget. Então, estas religiões vão exigir o quê? Uma hierarquia. Alguém vai mandar, alguém tem que obedecer. Vai exigir submissão, vai exigir obediência passiva e vai produzir a heteronomia, ou a moral que vem de fora. A moral que me obriga a fazer algo e eu faço para poder não sofrer punições. O que é algo de um espírito imaturo. Mas quando vamos pensar no segundo aspecto psicológico, de um outro grupo de religiões, podemos dizer assim, em que ela diz que se caracteriza por serem estimulantes, psicoterapêuticas, consoladoras,
ela vai dizer que essas religiões têm por características oferecer oportunidades de reflexões, apresenta estudo científico para embasar o seu pensamento, desenvolve uma fé racional, uma fé lógica, tem suporte filosófico, explica as ocorrências morais, sociais, explica o destino, explica a dor, né? E abre infinitas possibilidades para o homem dele se recuperar, dele triunfar e para o seu futuro. Ou seja, todos somos filhos de Deus fadados à felicidade. Então essas religiões vão promover o progresso, vão promover a mudança íntima, os renascimentos. Então, nessas religiões não há hierarquia. A estrutura ela é horizontal, todos somos iguais, não há uma liderança no sentido de ser um intermediário de Deus. Há sim organização, há uma estrutura organizacional para gerir as coisas materiais, mas nas questões espirituais, todos nós estamos nas mesmas condições. Então, não há hierarquia. Exige de nós um despertar, exige de nós consciência, exige de nós estudo, conhecimento, para produzir, então, o homem autônomo, para produzir, então, a moral autônoma, onde o homem vai realizar os seus atos porque ele acha que aquilo é bom para ele. Então, é diferente das questões exteriores. Então, não temos nenhuma religião que possamos chamar de a melhor religião. Todas que conduzirem o homem para o bem serão boas religiões, como vai dizer o Espírito de Verdade, no Livro dos Médiuns, no capítulo 27, no item 302. O Espírito de Verdade, Jesus, vai dizer: a melhor doutrina é a que melhor satisfaz ao coração e à razão, e a que dispõe de mais elementos para levar o homem ao bem. Então nós precisamos cuidar da doutrina espírita para que ela cumpra esse papel, né? Sem salvação exclusivista, não é fora da igreja que não há salvação, é fora da caridade que não há salvação. Veja que a mudança é completa, mas ela precisa levar o homem ao bem, ela precisa transformar o homem para o bem. E mais. Precisamos também, dentro da doutrina espírita, respeitar a liberdade de consciência das outras pessoas. Porque não é que todas tenham que se transformar em espíritas. Ninguém aqui está defendendo isso. Kardec cansou de falar isso, né? O espiritismo está aqui. Quem tiver necessidade, que venha até ele. Ele vai dizer lá na Revista Espírita, de outubro de 1866, que a doutrina espírita é campeã absoluta da liberdade de consciência, longe de substituir um exclusivismo pelo outro. Então não queremos uma salvação exclusivista. Combate o fanatismo, destrói o império da fé cega e da obediência passiva, emancipa a inteligência do homem. Então vejam que isto aqui é exatamente o oposto daquilo que Jesus estava lidando naquela época, né? Jesus estava falando disto, desta liberdade de consciência, de destruir fanatismo, de destruir fé cega, dogmas, passividade, né? E de fazer com que o homem cresça pelos seus próprios méritos, né? Herculano Pires, no livro Agonia das Religiões, tem uma pequena frase que nós destacamos, que é bem interessante. Ele diz assim: os homens começaram a descobrir que possuem muito mais do que as igrejas lhes podem dar. Nós não precisamos de intermediários com Deus, meus amigos. Nós devemos nos relacionar diretamente com o Pai de amor e bondade. Então, nós começamos a descobrir, conforme nós vamos despertando para as lições do Cristo, que nós podemos muito mais do que o que as igrejas nos podem dar, do que os templos religiosos. O templo religioso ele é importante na nossa vida porque é o local onde nós vamos encontrar boas energias, é um local que vai estar ali completamente precavido das energias deletérias, é um local onde vamos ter troca de fraternidade, tudo isso é importante, mas isto não é a essência. Isto não é a essência. Tanto é assim que hoje nós estamos fora dos templos por conta da pandemia e estamos desenvolvendo a nossa religiosidade da mesma forma. O importante é a mudança interior, o importante é o templo dentro de nós, por mais
que o templo exterior, ele tem os seus benefícios, mas ele não é a essência, né? Porque nós precisamos evoluir individualmente, precisamos fazer a nossa caminhada, que ela ninguém pode nos substituir nessa caminhada. É uma caminhada que nós temos que fazer com as nossas próprias pernas. Por isso podemos chamar de uma caminhada solitária, mas uma caminhada solidária, porque muitos caminham conosco e nós nos autoajudamos. Mas cada um de nós tem o seu papel. Então é sair deste salvacionismo exclusivista, que nada mais é do que um dispositivo para manter poder transitório, e nós não podemos deixar que isso aconteça dentro da doutrina espírita, porque na casa espírita nós temos sim divisões de tarefas, temos sim uma estrutura organizacional, mas isto nas questões espirituais não significa nenhum tipo de hierarquia. A hierarquia máxima que nós podemos encontrar, devemos encontrar na doutrina espírita, é a hierarquia moral. Aquele que está mais evoluído, ele tem sim uma hierarquia moral, porque ele vai nos ensinar. Então, essas reflexões lá da tarefa de lavar as mãos, né, elas vão nos chamando a essas reflexões dentro da doutrina espírita, né, para nós termos cuidado para que o espiritismo também não se transforme em práticas exteriores, em rituais, em dogmas, porque nós, os espíritas, nós somos os mesmos que estivemos lá no passado participando daquelas práticas religiosas. Então nós temos uma tendência natural de trazermos para dentro do espiritismo essas práticas. Daí aquilo que está se chamando nos dias de hoje do espiritismo sincrético. O que é o espiritismo sincrético? É quando nós idolatramos os oradores, quando nós idolatramos os expositores, quando nós idolatramos os espíritos superiores e queremos substituí-los pelos santos. Queremos que eles nos salvem. Voltamos à moral heterônoma. Então isso nós não podemos deixar que aconteça, porque todos somos espíritos em caminhada. O orador, por melhor que ele seja, o expositor, por melhor que ele seja, o espírito superior, por melhor que ele seja, estamos todos caminhando para a perfeição. E aqueles que estão mais à frente ajudam os que estão mais na retaguarda, com orientações, com conselhos, mas os da retaguarda terão que caminhar por si só. Então vejam como isto é importante de nós estarmos conscientes para a boa prática dentro do espiritismo. A esse respeito, Jesus teve uma conversa com Joana de Cusa, que foi narrada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, no capítulo Joana de Cusa. Destacamos um trecho. Jesus diz assim para Joana de Cusa: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Aqui resume tudo isso que nós estamos falando, né? Porque Deus é um só, a fé tem que ser uma só, por mais que tenhamos caminhos diferentes. E as manifestações religiosas, vai dizer Jesus, muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. É a repetição lá da passagem do lavar as mãos, dos escribas e fariseus, né? E ele diz, ele não veio construir templos de terra, templos de pedra, como nós falamos ainda há pouco, né? Mas sim templo da fé viva no coração. Então, nós precisamos atentar para essas questões, para nós nos desvirtuarmos, para nós não deixarmos que a hipocrisia ela também se instale dentro do nosso movimento espírita, né? Porque tudo que se quer encontrar santidade do dia para a noite não dá em boa coisa. Isso dá na hipocrisia. Isso vai redundar na hipocrisia, né? Herculano Pires fala muito sobre isso no livro Agonia das Religiões, no livro Centro Espírita. Então,
ele vai dizer daqueles que querem ser uma santidade do dia para a noite e que passam então a ter posturas ensaiadas, a fingimento, a voz impostada, fala melosa. Isso tudo é exterior. Então nós estaremos repetindo o modelo lá do farisaísmo, quando nós queremos demonstrar uma santidade exterior, mas interiormente nós não nos modificamos. Estamos repetindo o modelo dos túmulos caiados por fora e podres por dentro. E isso nós temos que atentar para que isso não aconteça conosco, né? Por isso que o verdadeiro espírita, como Kardec define lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. São atitudes diárias, né? Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio, porque o coração é o órgão que Jesus simbolizou como sendo a sede dos nossos sentimentos, das nossas convicções, e nós vamos falar aquilo que está no coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós estamos convencidos de que é a verdade. Então, temos que tomar cuidado, porque às vezes colocamos como objetivo na nossa prática religiosa o ir ao templo religiosamente, né? O contribuir, enfim, fazer uma série de coisas que são daqui para fora. E essas coisas são importantes, sim, nós sabemos. Mas o mais importante, a essência é daqui para dentro. Então é isso que nós precisamos tomar cuidado para que não venhamos a repetir modelos equivocados do passado, né? Transformando o espiritismo novamente numa moral heterônoma, quando ele se propõe a moral autônoma da mesma forma que o cristianismo do Cristo se propõe a uma moral autônoma. E para nós concluirmos as nossas reflexões, vamos ver um outro ponto onde o Cristo também tocou no mesmo assunto, também no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 34 e 35. Quando ele mais uma vez toca na hipocrisia dos fariseus, e ele toca em vários trechos, né, do Evangelho, nós vamos ver o Cristo falando da hipocrisia dos fariseus. Nesse trecho, nesses 2 versículos, Jesus vai dizer assim: filhos de víboras, como podeis falar boas coisas sendo maus? Porque da abundância do coração a boca fala. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira coisas boas, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, é como falamos ainda há pouco, né? Jesus coloca o coração como sendo a sede dos nossos sentimentos, a sede das nossas convicções, e é isto que nós falamos. Por isso que nós precisamos mudar o que está no coração, ou mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas convicções sobre a vida, para que a gente possa expressar de forma fidedigna as lições do Cristo, as lições da doutrina espírita. Como Cristo fala, conforme narramos lá na abertura, a passagem do mãos não lavadas, ele diz: porque é do coração que vêm os maus pensamentos, que vêm os homicídios, que vêm os adultérios, que vem a prostituição, que vêm os furtos, que vêm os falsos testemunhos, que vem a calúnia. Ou, em uma palavra, que vem o mal, que vem as atitudes contrárias à lei de Deus. Que possamos aproveitar das lições do Cristo, iluminadas, clareadas pela doutrina espírita, para modificarmos o nosso íntimo, para travarmos esse bom combate que Paulo nos falou, utilizando a espada, que são as lições do Cristo, para transformarmos o homem velho no homem novo. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos. E vamos então fazer uma prece para nós encerrarmos as nossas reflexões de hoje. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, amigos espirituais do Centro Espírita Antônio de Pádua, por estes momentos em que aqui, reunidos virtualmente, nós tivemos a oportunidade de pensarmos um pouco sobre as lições do Cristo, trazendo-as para o nosso dia, projetando-as para dentro do movimento espírita e, desta forma, cuidando para zelarmos, para tomarmos os devidos cuidados na nossa prática religiosa.
Abençoa-nos, Senhor Jesus, envolve-nos na sua paz, no seu amor, nesta especial oportunidade. E que esta paz e que este amor possam ficar conosco em mais esta vez. Que assim possa ser, com a graça do bom Deus. Graças a Deus, muita paz a todos.